Olá, hoje falaremos sobre probabilidade. Bom, dentro da estatística, a gente tem a estatística descritiva, que serve para descrever e resumir dados, né, de valores obtidos através de análises, de pesquisas, de experimentos, e que estes dados são organizados em gráficos, tabelas e medidas resumo. Bom, temos também a estatística probabilística, que é quando a gente utiliza a probabilidade para explicar a frequência com que certos eventos acontecem, né? Eventos estes incertos, né? Como é o caso do lançamento de uma moeda, ou lançamento de um dado, que a gente não sabe ao certo qual valor aparecerá. Então, a probabilidade ela pode ser utilizada para indicar a probabilidade de ocorrência de um determinado evento. A história da probabilidade ela começou com os homens da caverna, né, para tentar entender os fenômenos da natureza. Já no século XVII, a teoria da probabilidade ela tentou explicar alguns eventos incertos, né? E esse estudo ele evoluiu para ajudar a planejar movimentos e estratégias de jogo. Atualmente está bem aplicado no estudo inferencial dentro da estatística, para generalizar as análises para a população. Algumas terminologias e conceitos utilizados são experimento aleatório. Então, o que vem a ser experimento aleatório é qualquer processo de observar ou medir, né? E esse experimento ele acaba gerando resultados imprevisíveis, né? Logo, se o processo for repetido diversas vezes, torna impossível prever o resultado. Você jogar uma moeda ou um dado, né, são experimentos aleatórios. Você não sabe na moeda qual das faces vai sair, se ela for uma moeda honesta, ou qual número de 1 a 6 vai aparecer com a face voltada para cima ao lançar um dado. Então, todos esses processos são experimentos aleatórios. E para o experimento, a gente tem o espaço de possibilidades, que a gente chama de espaço amostral, né? Esse espaço amostral ele funciona como se fosse o conjunto universo, né, da teoria dos conjuntos, né? Então, é aquele conjunto que tem todos os valores possíveis, né? E dentro a gente tem os subconjuntos. Bom, esse conjunto universo a gente vai chamar de S, certo? E é, ele tem que apresentar todos os resultados que podem ser gerados através do experimento aleatório. Então, por exemplo, ao lançar a moeda, né, então, ele tem todas as possibilidades. Ele tem que ter cara e coroa, né? O lançamento do dado, o espaço amostral, né, que é um conjunto, ele vai ter todos os valores possíveis, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, estes são todos os resultados que podem aparecer. E evento? Eventos vão ser os subconjuntos desse espaço amostral, né? Então, você tem espaço amostral maior e aqui você tem o subconjunto A e o subconjunto B, que inclusive pode ter uma interseção, né? Ou seja, eles podem compartilhar de valores em comum. E esse conjunto, na verdade, chamado evento, ele é interessante porque ele vai nos dar informações
que a gente está interessado em saber, né? Por exemplo, se você quer chamar de eventual conjunto com as ocorrências pares no lançamento do dado. Então, o evento A vai ter todas as informações que você quer. No caso, vai ter todos os valores pares, né? Então, ele vai ter quem? O 2, o 4, o 6 aqui dentro, né? E o B vai ser outro subconjunto e a interseção aqui pode ser até algum destes valores aqui, né? Dependendo de quem vai ser o conjunto B. Como a gente está trabalhando com conjuntos, então a gente tem algumas propriedades de conjuntos, né? Quais são elas? União, interseção, complemento, né? União é quando você une dois conjuntos quaisquer, né? Então, se por exemplo o B fosse o conjunto 2 e 3, né? Então a união de A com B seriam todos os elementos que estão os dois ao mesmo tempo. Então seria 2, 3, 4 e 6, né? Porque estão os dois conjuntos. Já a interseção são aqueles elementos que estão os dois ao mesmo tempo. Então, no caso, somente o valor 2. Então, o valor 2 ia formar um conjunto, que é o conjunto de interseção. E complemento, a gente tem duas situações, né? Então, a gente pode olhar o complemento de um conjunto em relação a todo o espaço amostral. Então, complemento de A seria quem? Quem não está em A e está no espaço amostral. Então, seria 1, 3 e 5. Porque 2, 4 e 6 já está em A. Agora, se a gente quiser fazer o complemento de A em relação a B, por exemplo, a gente usa uma das notações é A menos B, é você tirar do conjunto A o que está sendo compartilhado com B e deixar só os que ficam, né, depois de tirar esse compartilhamento. Então, A menos B é quem? É só 4 e 6, porque eu tirei o 2 que estava sendo compartilhado, né? Existem outras notações para isso, né? Não só essa diferença aqui, né? Então, e essas operações, né, elas servem para qualquer tipo de conjunto, seja lá qual for a propriedade do conjunto que você esteja trabalhando, né? A ideia é a mesma. A ideia é a mesma. Bom, vamos prosseguir, né, no nosso estudo de probabilidade. E, como eu falei, né, a interseção é o que está compartilhado entre os dois. E se você desenhar o diagrama, nesse caso, seria essa região aqui, né, que está sendo compartilhada pelos dois círculos, que eles têm em comum. Aqui é o complemento, né? O complemento de A, o ACzinho, é tudo que não está em A. E uma outra conceituação é com respeito a dois subconjuntos do espaço amostral, e levando em consideração que eles representam eventos, são os eventos mutuamente excludentes ou exclusivos, né? Que eventos são esses? São aqueles que não têm nenhum elemento em comum, né? Então, eles não podem acontecer ao mesmo tempo. Então, geralmente a gente usa a notação A, união B, com um pontinho, para indicar que eles não compartilham nada entre si, né? Ou seja, A interseção com B é vazio, né? Ou seja, é o conjunto sem ninguém dentro, né? Outra forma da gente representar é com esse símbolo aqui, cortado. Então, a gente diz que eles são mutuamente exclusivos. Veja, não tem nada de interseção.
As probabilidades para um experimento aleatório, elas são atribuídas com base em algum modelo do sistema sob estudo, né? Uma forma de basear a designação de probabilidade em conceitos simples de resultados igualmente prováveis, né? Essa é uma das maneiras de basear, né? De você abordar essas, essas probabilidades, né? Com base nos modelos. Então, por exemplo, se você seleciona um diodo a laser de uma batelada, né? Uma porção de 100, você vai selecionar um de 100, né? Um diodo de 100, né? O espaço amostral é o conjunto dos 100 diodos, né? Então, o S, vou colocar aqui por extenso, é o conjunto dos 100 diodos, né? E qualquer um, quando você for considerar em retirar, vai ter a mesma chance de ser selecionado, né? Por quê? Porque a soma das probabilidades ela tem que ser igual a 1, né? Então, o modelo de probabilidade para o experimento atribui uma probabilidade de 0,01 para cada um dos resultados. Ou seja, a probabilidade de você selecionar esse diodo, um diodo qualquer, é 1 em 100, né? 1 em 100, que dá 0,01. Veja, se eu quiser selecionar metade, né? Então seria 50 vezes a chance unitária de um selecionado, ser selecionado. 50 vezes 1 em 100. 50 sobre 100, né? 50%. Então a chance de você selecionar 50 seria de 50%. Então você faz essa relação, né, entre o número de casos favoráveis ao que você quer retirar pelo número total de casos possíveis, né? E aí você vai achar um valor entre 0 e 1, que representa a probabilidade, né, de você retirar esse elemento do conjunto, né, do melhor do espaço amostral. Então a gente pode ver a probabilidade como se fossem muitas réplicas do experimento, né? Então, como eu mesmo já disse, você quer selecionar dois, então seriam duas vezes a chance de você retirar um. A gente começa com 100 diodos e seleciona um ao acaso. Então, atribui a probabilidade de 0,01. Então, quando o modelo de resultados igualmente provável é considerado, as probabilidades são escolhidas iguais, né? Então, todo mundo tem a mesma chance, cada um tem um em n, né? Se n for a quantidade de resultados possíveis igualmente prováveis. Às vezes é necessário a gente atribuir probabilidade a eventos que tenham mais de vários resultados, né? Mais de um resultado no espaço amostral. Ah, como exemplo, vamos considerar novamente diodos a laser, né? E vamos considerar que 30% dos diodos a laser em uma batelada de 100 satisfaz os requerimentos mínimos de potência de um consumidor específico, né? Se um diodo a laser for selecionado ao acaso, ou seja, cada diodo for igualmente provável de ser escolhido, nosso sentimento intuitivo será que a probabilidade de satisfazer os requerimentos do consumidor é de 0,30, né? Se a gente chamar de E o evento em que o diodo selecionado satisfaça os requerimentos do consumidor, então é um subconjunto de 30 diodos que satisfaz os requerimentos do consumidor. Como tem 30 resultados e cada um deles tem igual probabilidade, 0,01, então a gente tem que a probabilidade de E acontecer, né, do evento E acontecer, é de 0,3.
né? O que está de acordo com nossa intuição. Então é isso que a gente teria, né? A respeito dos diodos. E aí a gente poderia criar mais situações, né? A gente poderia pensar em mais casos. Então, se a gente quisesse considerar, né, que é isso mesmo, né? É a probabilidade, né? O conjunto formado por diodos bons. Então, a gente ia ter todo o espaço amostral, né? O espaço amostral com todos os dados, e aqui dentro a gente ia ter os diodos. Né? E uma parcela desses diodos seria formado pelos diodos bons, né? E isso aqui ia formar meu conjunto E. Então, a probabilidade do evento E ele é a soma das probabilidades dos resultados em E. É assim que a gente acha a probabilidade de um evento. É a gente somar as probabilidades dos resultados em E. No caso seria de 0,30. E, e, e aí a gente pode fazer outras análises, né? A gente pode olhar para outros subconjuntos desse espaço amostral também. Como, por exemplo, continuando sobre essa situação dos diodos, né? Se a gente olhar para um experimento aleatório, que vê que ele pode resultar em um dos resultados, digamos, A, B, C, D, onde A tem probabilidade de 10%, B 30%, C 50% e D de 10%, né? Se a gente considerar A como sendo o evento AB, A maiúsculo, né? Lembrando, a gente usa letras maiúsculas para conjuntos, né? Então, o evento A seria A, B. O evento B maiúsculo seria, por exemplo, B, C, D. E o C maiúsculo seria um conjunto unitário, né, formado somente pelo resultado D. Então, qual seria a probabilidade de cada evento? Ora, como eles são independentes entre si, né, são resultados independentes, a gente vai somar, né, a probabilidade de cada evento, né, que compõe os eventos A, B, C e D. Né? A, B, C e D. Então, no caso, só A, B e C, né? Porque D é o elemento que compõe o evento C. Então, qual seria a probabilidade de A? Seria 0,1, que é a probabilidade do evento A minúsculo, mais 0,3 para B minúsculo, ou seja, 0,4. A probabilidade do evento B. Então, aí a gente tem que somar 0,3 mais 0,5 mais 0,1, ou seja, 0,9. E veja que se a gente somar aqui 0,4 com 0,9, vai dar maior do que 1. Né? Isso nos diz que o evento A e o evento B têm alguma coisa em comum, algum elemento em comum, né? E por isso está sendo considerado duas vezes, né? Quando a gente olha para os eventos separadamente. O evento C tem probabilidade de 10%. Né? O evento, vamos chamar de A', né?
complementar de A, né? Que não está em A, mas está no todo. Então, a probabilidade de A' vai ficar o quê? Vai ficar 1 menos a probabilidade de A, né? Ou seja, 1 menos 0,4, 0,6. Então, dessa forma, a gente consegue achar as outras probabilidades, né? A probabilidade de B', 0,1, probabilidade de C', 0,9, né? De A interseção B, né? A gente consegue calcular também, né? Que a probabilidade de A interseção B tem que ter alguma coisa, já que quando a gente soma a probabilidade de A com a probabilidade de B, dá maior do que 1. De fato, a probabilidade de A interseção B é a probabilidade, né, do evento A interseção B. Então, o que, que tem A e B ao mesmo tempo? A gente olha, né, para A e B e a gente vê que tem o elemento B. Qual é a probabilidade do elemento B acontecer? 30%. Então, não tem interseção vazia. Diferente, por exemplo, a gente olha para A interseção C, né, que não tem nada em comum. Então, nesse caso, quando não tem nada em comum, a probabilidade da interseção é zero, né? Porque não tem nenhum elemento com chance de acontecer. Então, quando o conjunto for vazio, a probabilidade é zero, né, desse evento acontecer. Então, vamos ver mais algumas situações de probabilidade de eventos. Bom, continuando, aqui temos as respostas, né? Como eu já tinha colocado lá em cima. Alguns exercícios para praticar. Alguns outros exemplos, né? Aqui seria com partículas de contaminação, né, e um processo de fabricação de semicondutores. Então aqui a gente teria a proporção de partilhas com 0 partículas de contaminação, com 1, com 2, com 3 e assim por diante, né? Então aqui são sempre eventos que não têm interseção entre si. A partilha com uma e partilha com zero não tem interseção, né? Então é natural que aqui a gente esteja com todo o espaço amostral. Então quando a gente for somar aqui, vamos ver o que vai acontecer. 40 com 20, 60, com 15, 75, 85, 90, 100, né? Então 100% dos dados, ou seja, estamos com todas as probabilidades, porque estamos com todos os casos possíveis. Então, quando a gente soma as probabilidades ou proporção, tem que dar 100%. Então, aqui a gente tem essas situações, né? Vamos para um outro exemplo. Suponha que a batelada contenha 6 itens, né? A, B, C, D, E e F. Que 2 itens sejam selecionados aleatoriamente sem reposição. E que o item F seja defeituoso, mas os outros sejam bons. Então, qual seria a probabilidade de que o item F aparecesse na amostra? Bom, aqui nesse caso a gente faria uma conta simples, né? A gente veria quem seria a probabilidade procurada, né? A gente olha o quê? Que tem quantos defeituosos, né? A gente tem um defeituoso e quer que ele apareça. Então a gente vai olhar os casos em que deste defeituoso a gente retire um defeituoso.
Só que essa possibilidade a gente vai multiplicar pela possibilidade que resta, né? Que é dos 5 bons também sair um defeituoso, sair um bom. Por quê? Porque se sai um do defeituoso e minha amostra tem que conter dois elementos, então tem que sair dos bons um também. Então aqui a gente está com o número total de possibilidades, né? Quando a gente quer selecionar um bom e um ruim, né? Um bom dos, dos 5 bons e um ruim dos ruins, que no caso só tem um ruim, né? Que é o F. Aqui dá todas as possibilidades. Só que aqui, favoráveis. Né? Favoráveis é o que eu quero que aconteça. Só que para ser probabilidade, eu tenho que dividir, né, vou chamar de evento E, isso acontecer, pelo número total de possibilidades de obter uma amostra de tamanho 2. Como são 6 valores, é 6, escolhe 2. Então, isso vai nos dar o quê? A gente sabe que 1 escolhe 1 dá 1, né? E 5 escolhe 1 vai dar o quê? Vai dar 5, né? 6 escolhe 2, vamos ver, né? Vamos fazer a conta. Vai ser 6 fatorial por 6 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Ou seja, em cima vai ficar 5, né? 1 vezes 5, 5. 6 fatorial, vamos desenvolver aqui até o 4. Vou chegar no 4. Então vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, porque embaixo vai ficar 4 fatorial vezes 2 fatorial, que é 2. Não. Corta 4 fatorial com 4 fatorial. 6 vezes 5, 30 por 2, 15. Então vai ficar 5 sobre 15. Simplificando o 5, né, a gente vai ficar com 1 sobre 3, né, 1/3. Então a chance da gente selecionar uma amostra em que contenha o item defeituoso F é de 1/3, né, ou 33,3% aproximadamente. Então, a gente acabou de selecionar, né, um elemento defeituoso e um bom. Aqui em cima ficou o número de casos favoráveis, né, 5, pelo número total de possibilidades, que seriam 15 amostras. Dando continuidade no nosso assunto de probabilidade, agora a gente vai ver os axiomas, né, da probabilidade, que são as regras que a gente vai utilizar, né, para calcular probabilidades, né? Vamos considerá-las como verdade. Agora que a gente sabe, né, o que é a probabilidade de um evento, vamos fazer algumas suposições, né? Algumas delas, né, bem intuitivas, como por exemplo, se um conjunto A está contido num conjunto B, né? Então, aqui a gente está olhando esse conjunto como evento, então a probabilidade de A acontecer vai ser menor ou igual do que a probabilidade de B, né? Já que ele tem ou a mesma quantidade de elementos ou menos elementos, né? Estes axiomas eles não determinam probabilidades, né? Essas probabilidades elas são atribuídas de acordo com o nosso conhecimento do estudo, né? Só que eles permitem a gente calcular mais facilmente alguns eventos, né? Algumas probabilidades de eventos. Os axiomas são, né? Se a gente tem S como espaço amostral, e vamos pegar aqui um evento E qualquer de um experimento aleatório, o primeiro axioma diz a probabilidade do espaço amostral é 1. Né? Como ele tem todos os elementos, né? Então a probabilidade dele acontecer é de 100%. Né?
Sempre que você tira um elemento, vai estar dentro do espaço amostral. Já a probabilidade desse evento vai ser entre 0 e 1, né? Que é a probabilidade máxima. E 0 é quando ele não tiver elementos. Se dois eventos não tiverem interseção, né, no caso que eles são mutuamente exclusivos, a probabilidade da união é a soma das probabilidades. A probabilidade dele, de um ou outro acontecer, é a probabilidade de um mais a probabilidade do outro. E essa probabilidade a gente pode ver também do ponto de vista de frequências relativas, né? As frequências têm que estar entre 0 e 1. Né? Por exemplo, a probabilidade de o espaço amostral ser 1 é a consequência de que o espaço amostral ocorre em cada tentativa. Né? Então, de lá a gente tira alguns resultados bem simples, né? Como, por exemplo, de maneira simples, como, por exemplo, a probabilidade do evento vazio, né, ser zero. Né? A gente consegue perceber isso, né? Que a probabilidade do evento vazio é zero. E aí a gente pode organizar como a gente quiser, né? Usar qualquer um dos axiomas para provar essas propriedades, né? Ou mais de um, né? Como a gente achar melhor, como for possível. Por exemplo, o vazio a gente pode ver, por exemplo, o conjunto S como sendo S união vazio. Né? Então, são dois eventos que não têm interseção em comum, obviamente. Então, a probabilidade de S união vazio tem que ser o quê? A probabilidade de S, né, usando o axioma 3, mais a probabilidade do vazio. Só que a probabilidade de S união vazio, a gente sabe que é a probabilidade de S, que é 1, e a probabilidade de S é 1 novamente, mais a probabilidade do vazio. Então, isolando aqui a probabilidade do vazio, a gente chega que esta é igual a zero. Então, veja que não é tão complicado verificar estes resultados. Né? Resultados estes, né, vindos dos axiomas. Né? Aqui a gente tem mais alguns exercícios. Temos também a regra da adição. Né? Isso a gente tem dois eventos, né, quaisquer. Né? A gente tem algumas operações. No caso que eles não têm interseção, a probabilidade da união é a soma das probabilidades. Né? E a probabilidade de um conjunto pode frequentemente ser determinada a partir de probabilidade de eventos individuais, né, que compõem ele. Né? Então, você olha a probabilidade de cada elemento dentro do conjunto e aí soma as probabilidades. Né? Cada elemento é independente entre si. Né? Aqui novamente a gente tem outro exemplo, né? Um exemplo sobre partilha de subcondutores, que lista sobre 940 partilhas no processo de fabricação de semicondutores. Se uma partilha for selecionada ao acaso, a gente chama de H o evento que a partilha contém altos níveis de contaminação. Então, H seria contaminada. O evento está contaminada, a partilha selecionada. E C, o evento em que a partilha esteja no centro de uma ferramenta de recobrimento. Então aqui a gente tem uma tabelinha, né? A localização da partilha, centro,
ou borda, e a contaminação, se ela é baixa ou se ela é alta. Então, por exemplo, a gente tem 626 partículas que estão no centro e temos 358 partículas que têm contaminação alta. Então, se a gente quiser saber quantas estão no centro e tem contaminação alta, a gente vai aqui, né? Na linha alta e na coluna centro. Então, a gente ia ter 112 partículas no centro com contaminação alta. É isso? Bom, e o que mais a gente pode verificar? Se a gente quisesse perguntar, então, quantos estão com contaminação alta, né, a probabilidade, pegar o 358 e dividir por 940. Né? Quantos têm contaminação alta estão no centro? Como eu mesmo já disse, são 112. Então, a probabilidade de você selecionar uma partícula com essa característica seria 112 por 940. Né? E se a gente quisesse uma partícula que estivesse ou no centro ou com contaminação alta, a gente ia olhar para união. Né? E aí, usando a regra da união, né, a gente tem isso. Né? Como eles podem ter interseção em comum, o H e o evento C, a gente tira a probabilidade da interseção, porque provavelmente já está colocada ou em P de H ou em P de C. Na verdade, os dois. Né? Então a gente tira de pelo menos um para ficar com a probabilidade correta. Então, por isso que a gente tira isso daqui. Veja que se H interseção C fosse vazio, isso aqui ia ser zero. Né? Então coincide com o axioma 3, que diz que a probabilidade de H união C quando a interseção é vazia é só a soma das probabilidades. Então, nesse caso, vai ficar probabilidade de H, né? Neste caso que a gente está, mais a probabilidade de C, menos a probabilidade da interseção que a gente já calculou. Então, isso está 872 sobre 940. É a probabilidade de a gente retirar uma partícula que está no centro ou que tenha contaminação alta. E aí, na verdade, a gente pode utilizar essa fórmula, né, para calcular a probabilidade de qualquer união de eventos, né, quando eles têm interseção em comum. Essa é a regra da adição, né? É a probabilidade da união. A probabilidade da união é a soma das probabilidades menos a probabilidade da interseção. Veja que se você quer calcular a probabilidade da interseção e tem da união, sai isso ao lado. Né? Aí você acha. Aqui a gente tem mais um exemplo, né? Que o evento é a partilha contém 4 ou mais partículas, né? 4 mais contaminação, e o evento é 2, a partilha está na borda. Então, se você quer a probabilidade da união, é só usar a fórmula anterior, sem grandes dificuldades. Bom, e se a interseção for vazia, a probabilidade da união é só a soma da probabilidade de E1 com E2. Esta probabilidade da união ela pode ser também aumentada para 3 ou mais eventos. No caso de 3 eventos, né, se a gente for olhar a união de dois deles como um evento e o outro como o segundo evento, a gente usa a primeira fórmula, só que ainda vai ficar ainda uma probabilidade aqui um pouco diferente, né, que é da união com interseção de um terceiro evento. Essa primeira forma a gente sabe, né, é colocar ela no seu outro formato, que é a probabilidade de A mais B menos a interseção. E essa daqui a gente tem que usar alguma propriedade, né, especial, utilizando axiomas, né, ou outros artifícios, né, a gente consegue quebrar melhor esta soma de probabilidades aqui. Então,
Veja que se os eventos forem mais de 2, né, e se eles forem mutuamente excludentes, e aí for fazendo 2 a 2, a gente vai ter que a probabilidade da união de todos eles é a soma das probabilidades de todos eles. Então, como um exemplo aqui, né, a probabilidade de x estar entre 6,5 e 7,8, a gente vai quebrando, né, de 6,5 a 7, mais de 7 a 7,8. Ou quebrar mais ainda, né, de 6,5 a 6,6, mais de 6,6 até 7,1. E veja, aqui é fechado e aqui é aberto, porque eu não vou considerar novamente o 6,6. Mais 7,1 a 7,4, mais 7,4 até 7,8. Né? Então depende muito das probabilidades particulares que você tem disponível para fazer estes cálculos. Aqui temos mais alguns exercícios. Vamos falar agora sobre probabilidade condicional. A probabilidade condicional, ela diz respeito quando a gente já sabe que um determinado evento aconteceu. Né? Então, levando em consideração que um evento B aconteceu, ele já não tem probabilidade nula. Né? Então, qual é a probabilidade de um evento A acontecer? Aqui está ao contrário, né? Qual é a probabilidade de B acontecer, dado que o evento A aconteceu? Então, fica a probabilidade dos dois acontecerem dividido pela probabilidade do A. Mesma coisa poderia ser A, dado que B aconteceu. E, geralmente, essa probabilidade, quando a gente calcula a probabilidade, o nosso A é o S mesmo, né? Então, que acaba virando a probabilidade de B, né? Somente a probabilidade de B, como a gente conhece. Só que aqui a gente não está com todo o S, né? A gente só está com o subconjunto, né? Que é o evento A. Então, vai ficar o quê? Número de resultados em A interseção B pelo número de resultados em A, que é a frequência relativa do evento B entre as tentativas que produzem o resultado do evento A. Aqui a gente tem mais alguns exemplos. Né? Então, o exemplo 20 fala de D sendo a peça defeituosa e F com falhas nas superfícies. Então, se a gente quisesse calcular, por exemplo, qual é a probabilidade da peça ser defeituosa, dado que tem falha na superfície, ia ser a probabilidade de ser defeituosa ter falha, né? Ou seja, ia ser que valor? 10. 10 sobre quanto? Sobre 400. Né? 10 sobre 400. Vai ficar 10 sobre 400. Dividido pela probabilidade de ter falha. No caso, ia ser 40, né, sobre 400. Divisão de fração, com o denominador igual, isso aqui vai ficar só 10 sobre 40, né? Ou seja, um quarto, que nos dá 25%. Então, a probabilidade de ser defeituoso, dado que tem falha, é de 25%. Então, veja, se a gente fosse olhar só a probabilidade de ter falha, dado que é defeituoso, né? A gente ia ter o quê? No caso, 10, né, sobre 28, que é diferente da probabilidade de ter falha, né, que é de 40%. Aqui temos alguns outros exemplos, né? Aqui a gente está vendo que pode fazer através do diagrama de árvore, né? Você vai separando possibilidades, né? Tem falha na superfície ou não tem?
De não ter é 360 de 400, de ter é 40 sobre 400. Ser defeituoso, sim ou não? De não é 342 sobre 360 e sim é 18 sobre 360. Mesma coisa para quando tem falha na superfície. Né? Só analisando a tabela. Né? Então aqui o 18 seria de ser defeituoso e não ter falha. Né? 18 de 360. Por quê? Porque só 360 tem falha na superfície. Aqui tem um cálculo de mais alguns eventos, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre amostras aleatórias e probabilidade condicional. Quando os espaços amostrais eles foram mostrados anteriormente, né, com superposição, né, a gente tinha algumas situações. Né? Se dois itens forem selecionados aleatoriamente deste lote, sem reposição, então cada um dos seis resultados do espaço amostral tem probabilidade 1 sobre 6. Né? Então, aqui ó, são os dois itens selecionados. Então, AB, AC, BA, BC, CA e CB. Ah, se o espaço amostral não ordenado for usado, cada um dos três resultados em AB, AC e BC tem probabilidade 1/3. Né? E aí, o que a gente entende por amostra aleatória? Né? É quando, em cada etapa da amostra, os itens eles permanecem com a mesma probabilidade de serem selecionados. Né? Aqueles itens que ficam no lote. São amostras aleatórias nesse caso. Uma regra que a gente tira da probabilidade condicional, quando a gente faz meio pelos extremos, é que a probabilidade da interseção é a probabilidade B, dado que A ocorreu, vezes a probabilidade A. Ou invertendo a posição dos eventos, fica também a probabilidade de A, dado que B ocorreu, vezes a probabilidade B. Na verdade, esta regra ela pode ser estendida para qualquer número de eventos. Né? Então, você tem N eventos, né, quaisquer, a probabilidade da interseção vai ficar assim, né? A probabilidade do primeiro, vezes a probabilidade condicional do segundo com o primeiro, vezes a probabilidade do terceiro, dado que a interseção do primeiro com o segundo aconteceu. Aí depois vai ficar o quarto, dado que o 1, o 2 e o 3, né? E assim vai. Até o último, né? A probabilidade do AN, dado que A1 interseção A2, A3, até a N-1 aconteceu. Então veja que a gente pode utilizar para qualquer número finito de eventos. Aqui a gente tem um exemplo, né? Estágios de usinagem. A probabilidade de que o primeiro estágio de uma operação de usinagem controlada numericamente por pistões de alta rotação atenda às especificações é de 90%. Né? Então, vamos chamar esse evento de evento A. Né? Esse evento em que ocorre um atendimento às especificações. A probabilidade de A é de 90%. Certo? As falhas são devidas a variações de metal, alinhamento de acessórios, condição de lâmina de corte, vibração e condições ambientais. Dado que o primeiro estágio, né, atende às especificações, a probabilidade de um segundo estágio de usinagem atender às especificações é de 95%. Então, a gente está chamando de A e B, por exemplo, os estágios. Né? Então, os eventos são os estágios atendidos às especificações. Então, meio que ele está dizendo assim, o evento B é o segundo estágio. Né? Então, dado que o evento A aconteceu, qual é a probabilidade do evento B? Ele diz que é de 95%. Então, qual a probabilidade que ambos os estágios atendam às especificações? Bom, ele, na verdade está querendo a probabilidade da interseção. Utilizando a fórmula anterior, né, a gente já vai ter que a probabilidade de interseção
é o quê? É a probabilidade de B, dado que A aconteceu, vezes a probabilidade de A. Ou seja, 0,95 vezes 0,90, né? Que vai nos dar 0,855. Claro que tinha que ser menor, né? Claro que tinha que ser menor porque eu já estou colocando uma restrição a mais, né? Que é o primeiro estágio ter acontecido. Veja que aqui não faria sentido a gente colocar a probabilidade de A dado que B aconteceu, que ficaria a probabilidade do primeiro acontecer dado que o segundo aconteceu, né? No caso seria a probabilidade do segundo dado que o primeiro aconteceu, né? Não faria muito sentido. Então aqui é como se a gente tivesse o espaço amostral, né? O espaço amostral dos estágios, a gente conseguisse separar esse espaço amostral em A e não A, né? Ou o primeiro estágio aconteceu, ou o primeiro estágio não aconteceu. E fazendo interseção com estes dois eventos, tem o B interseção A, né? Tem o B, na verdade. O B aqui interseção A e do outro lado o B interseção A linha, né? Esse conjunto B ele tem interseção com A e com A linha. Claro, né? Porque se não tivesse interseção, né? Essa probabilidade aqui ia ter que ter 100% em um dos lados, né? Mas há sim interseção. Veja que B interseção A e B interseção A linha, eles são mutuamente excludentes, né? Eles não têm interseção entre comum. Não existe interseção entre esses dois conjuntos aqui, ó. Porque um está em A e o outro está no complementar, né? A interseção é vazia. E essa mesma ideia a gente pode fazer para vários eventos, né? A gente pode pegar um A1, A2, A3, né? Vários As, né? E fazer este mesmo raciocínio. Então, aí a gente pode expandir, né? A gente pode expandir. É só ajeitando mais ainda a regra da probabilidade condicional, né? Usando o fato que B é B interseção A com B interseção A linha, né? A gente pode quebrar a probabilidade do B em somas de interseções, em probabilidades de interseções, né? E essas probabilidades de interseções a gente pode utilizar a probabilidade condicional. Então veja, na primeira a gente utilizou a probabilidade condicional e na segunda a gente utilizou também. Então a gente está dando uma outra roupagem, né, para a probabilidade do evento B, usando o fato que ele é essa união disjunta aqui, né? Geral, né, se a gente tem E1, E2, E3 até K conjuntos que são mutuamente excludentes e exaustivos, né? Por que exaustivos? Porque todos eles juntos, né, formam todo o espaço amostral. Como no caso anterior, né? Se a gente pegasse A e unisse com a linha, isso dá o S, né? Então eles dois são mutuamente excludentes e exaustivos, né? Então o A é como se fosse o E1 e o A' é como se fosse o E2, que juntos dá todo o espaço amostral, né? Claro, um elemento ou está em A ou não está em A. E aí, utilizando a fórmula da probabilidade condicional para cada probabilidade dessa, a gente vai ficar com uma soma como esta daqui, né? Para qualquer evento que a gente estiver trabalhando, né? Nestas condições aqui, de serem mutuamente exclusivos e exaustivos. Aqui a gente tem mais um exemplo, né? Contaminação de semicondutores, probabilidade de falha, nível de contaminação se é alta ou não alta e probabilidade de nível, né? F é produto falha, H a autocontaminação, né? Então
A gente tem, se por exemplo a gente quisesse calcular a probabilidade de falha, né? Qual seria a probabilidade de falha? Seria a probabilidade de falha, dado que tem alta contaminação, vezes a probabilidade de H, mais a probabilidade de falha, dado que não tem alta contaminação, né? Vezes a probabilidade de H', né? Então isso ficaria o quê? 0,1 vezes 0,2 mais 0,005 vezes 0,8, né? Que vai nos dar 0,024. Então a gente pode interpretar apenas como a média ponderada das duas probabilidades de falha, né? Como se fosse isto. Esta daqui com esta daqui. São as duas probabilidades de falha. Vamos falar agora sobre independência de eventos, né? Então, o que vem a ser independência de eventos? Bom, no caso em que a ocorrência de um não afeta a ocorrência do outro, né? Então, a probabilidade de um evento acontecer não é influenciada pela probabilidade do outro evento acontecer. Então, em termos de probabilidade, vai ficar algo como, por exemplo, se tivéssemos A e B, então, na verdade, a probabilidade da interseção dos dois acontecerem seria a probabilidade dos dois acontecerem sozinhos multiplicada entre si, né? Seria a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Aqui a gente tem um exemplo, né? Se um lote de 65 chips semicondutores contém 40 itens defeituosos. E aí você seleciona dois ao acaso, né? Uma amostra de tamanho 2, sem reposição. Então, qual seria a probabilidade de que o primeiro chip selecionado seja defeituoso? Letra B. E de que o primeiro deles seja defeituoso, então qual a probabilidade do segundo também ser? Letra C. De que os dois sejam defeituosos, né? Letra D. Com a resposta do item B, mudaria se os chips selecionados fossem repostos antes da primeira seleção, né? Caso realizássemos um sorteio com reposição de 5 chips semicondutores, qual é a probabilidade do primeiro, o segundo e o quinto serem defeituosos e os demais não defeituosos? Então aqui a gente está trabalhando com independência, né? Em alguns casos, são eventos independentes. Por exemplo, na letra A, o que a gente poderia ver? A probabilidade do primeiro ser selecionado ser defeituoso. Ora, a gente ia ver aqui quantos tem a nosso favor, né? A gente tem 40 itens defeituosos, então seria 40 por 165. Já do segundo ser defeituoso, dado que o primeiro foi, como o primeiro já foi retirado, então seria 39 sobre 164, na letra B, né? Na letra C, a probabilidade dos dois serem, né? Aí a gente estaria com a probabilidade da interseção, né? De primeiro C com o segundo C. Mas, nesse caso, a gente utilizaria a probabilidade condicional, né? Probabilidade, digamos, de D1 interseção D2. Então, ficaria a probabilidade do primeiro C vezes a probabilidade do segundo C, dado que o primeiro é defeituoso. Então, ia ficar o quê? A gente ia ficar com 40 sobre 165 vezes 39 sobre 164. E vai nos dar mais ou menos 5,76%. Então a gente tem estes valores aí. Então a gente está em situações
em que a gente não tem eventos independentes, né? A gente tem uma dependência aí, um evento é condicionado ao outro. Então, existe um certo condicionamento entre os eventos. Vamos para a definição em si de dois eventos independentes, né? Para dois eventos independentes, um ter ocorrido primeiro não vai afetar a probabilidade do outro acontecer. Então, a probabilidade de A acontecer, dado que o B aconteceu, é a mesma probabilidade de A e vice-versa, né? Utilizando a forma da probabilidade condicional, a probabilidade da interseção vira a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Mesma coisa para os complementares, né? A probabilidade de não A interseção não B, a probabilidade de não A vezes a probabilidade de não B. É uma relação mutuamente exclusiva entre dois eventos, né? Quando a gente está olhando para uma relação mutuamente exclusiva, né? Você olha os resultados que compõem, né? Já a independência, não. Na relação de independência, vai depender do modelo de probabilidade utilizado. Geralmente a gente presume independência, né, para descrever um sistema físico em estudo, né? O interessante é que essa independência a gente pode também transferir essa propriedade, né, para uma quantidade qualquer de eventos. Então, se você tem N eventos dependentes, né, eles só vão ser independentes se a probabilidade da interseção deles for o produto das probabilidades. A gente tem aqui um pequeno exemplo, né? Tem um circuito, né? E aí a gente tem dispositivos, né, que funcionam. Você está no gráfico? Não tem um gráfico, mas seria algo desse tipo aqui. A gente tem um circuito, aí a gente tem um elemento aqui e o segundo elemento. Bom, a gente tem o da esquerda, vou chamar de L, e o da direita. Digamos que a probabilidade do da esquerda falhar, né, seja de 80% e o da direita falhar de 90%. Então a probabilidade dos dois falharem, né, de L interseção R, seria o produto das probabilidades, né? A probabilidade de L vezes a probabilidade de R. Né? Então é só multiplicar, né? 0,8 vezes 0,9. E aí a gente teria a probabilidade dos dois falharem. E a probabilidade funcional a gente colocaria da mesma maneira, né? A ideia seria análoga. Claro, aqui a gente está supondo que eles são independentes, né? Então, se a gente dissesse, por exemplo, que o sistema só falharia se ou o lado esquerdo ou o lado direito falhassem ao mesmo tempo, né? Então, o sistema falharia se os dois falharem ao mesmo tempo. Então, a probabilidade dos dois falharem ao mesmo tempo é de 0,54, né? Então, essa seria a probabilidade dos dois falharem ao mesmo tempo. E, consequentemente, do circuito falhar. Se a gente supor que o sistema, que o circuito só falharia, né, se os dois falhassem ao mesmo tempo. Ah, se a gente tem, na verdade, né, K eventos mutuamente exclusivos, exaustivos, a probabilidade de uma acontecer, dado que
um evento B qualquer aconteceu, vai virar a probabilidade de B aconteceu, dado que o evento E1 aconteceu, vezes a probabilidade de E1, pelas somas das probabilidades, né? Que é uma generalização dessa forma aqui de cima, né? A gente troca a interseção em cima pela probabilidade condicional, né? De B, dado que A aconteceu, vezes a probabilidade de A. Então aí a gente teria uma generalização. E aqui é uma outra fórmula, né, que a gente pode utilizar quando achar necessário, né, para facilitar o cálculo da probabilidade. Então veja só, se eu quero a probabilidade do evento é 1, né, dado que um B qualquer aconteceu, e embaixo vai seguir uma ordem, né? Sempre a probabilidade do B, dado que é 1, que é 2, que é 3, até a última aconteceu, vezes a probabilidade do evento é I, né? Digamos assim, onde I varia de 1 até K. E aqui independe do evento que a gente esteja considerando. Então a gente tem aqui, por exemplo, uma situação, né, em que um novo procedimento demonstrou ser eficaz na detecção precoce de uma doença. Né? Então, deseja-se rastrear, né, a população. A probabilidade do teste identificar corretamente alguém com a doença como positivo, né, é de 99%. E de identificar assim a doença corretamente como negativo é de 95%. Né? A incidência da doença na população geral é de 0,0001. Né? Você faz o teste e o resultado é positivo. Né? Então, qual seria a probabilidade de se ter a doença? Se a gente colocar como D o evento em que tem a doença, né? Então vamos chamar de D ser doente, né? Com a doença. E S o evento em que o teste sinaliza positivo. Então S é o teste positivo. Vamos colocar essas informações. O que a gente quer saber, na verdade, é a probabilidade de ser doente, né, ter a doença, dado que o teste foi positivo. Ou seja, a gente quer, na verdade, uma probabilidade condicional. Né? Só que a gente não tem exatamente assim, né? Ser doente, dado que deu positivo. A gente tem um contrário, né? De dar positivo quando é doente. Então a gente não tem neste caso aí. Mas aí a gente pode utilizar a fórmula anterior, né? E aí vai ficar como? A probabilidade de ter a doença, dado que o teste é positivo. Né? A gente utiliza a regra anterior, que ela é chamada regra de Bayes, né? Que vai ficar como? Vai ficar em cima a probabilidade de S dado que D ocorre vezes a probabilidade de D. E embaixo, né, a gente escreve o contrário, né? A probabilidade de S dado D vezes a probabilidade de D mais a probabilidade de S dado que o complementar de D acontece vezes a probabilidade complementar de D. Então, substituindo, vai ficar o quê? Vai ficar 0,99 vezes 0,0001, né? E embaixo vai ficar esse mesmo termo, né? Que é o mesmo elemento, vezes 0,0001 mais 0,005, né? Que é a probabilidade de dar positivo, dado que não tem a doença, já que 95% é dele reconhecer, né, negativo, vezes a probabilidade D', né? A probabilidade D' vai ser 1 menos a probabilidade de D, ou seja,
0,0001. Então, resolvendo esta fração, né, a gente vai achar 1 sobre 506, né, que vai nos dar, na verdade, 0,2%. Então, 0,2% seria a probabilidade de se ter a doença, dado que o teste deu positivo, né? Que é a pergunta do texto. Então, assim a gente conclui o nosso estudo introdutório de probabilidade.